E aí, galerinha do Matemática Sem Noção, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta segunda aula sobre sequências, falaremos do termo geral. Passa a vinheta. Vimos na aula anterior que para representar matematicamente um termo de uma sequência, nós utilizamos a letra A. E no pezinho desta letra, no índice desta letra, nós representamos a posição que o termo ocupa nessa sequência. Mas, ao invés de representarmos a posição utilizando um número natural, podemos utilizar uma outra letra, geralmente a letra N. E, representando então o termo pela letra A e pela posição N, nós temos o que a gente chama de termo geral da sequência, ok? Representando o termo geral usando a notação AN, o nosso leque de possibilidades aumenta, igualando esta notação AN a uma expressão algébrica, uma fórmula que contém a letra N, podemos construir os termos da nossa sequência ou então obter o termo de qualquer posição. Não é interessante isso? Veja um exemplo. Vamos construir alguns termos de uma sequência que é dada pelo termo geral AN igual 2 elevado a n menos 5. Para ficar um pouco mais organizada esta construção, eu fiz uma tabelinha onde do lado esquerdo nós indicamos a posição, aqui no meio o cálculo do termo, e na coluna da direita, o resultado e a representação. Ok? Então, vem comigo. O termo que está na posição 1 vai ser obtido quando nós substituirmos esta letra N por 1. Agora, nós vamos ter que fazer essa continha. E por ser uma expressão numérica, seguimos a hierarquia das operações. Primeiro resolvemos as potências e depois a subtração. 2 elevado à primeira, 2. 2 menos 5, menos 3. Então, o valor da primeira posição, ou o valor do termo que está na primeira posição, é menos 3. Tudo bem? Na posição 2, nós temos 2 elevado ao quadrado, menos 5. 2 elevado ao quadrado resulta 4, menos o 5 resulta, então, menos 1. Então, nós temos aqui menos 1. Na posição 3, a gente faz o mesmo procedimento, só que a gente troca o expoente agora por 3. 2 elevado à terceira, menos 5. 2 elevado à terceira resulta 8, 8 menos 5 resulta 3. Tudo bem? E nós podemos dar um salto e determinar a posição 10. Para isso, nós vamos ter que substituir o n pelo 10. Então, nós temos 2 elevado à décima menos 5. Fazendo os cálculos, 2 elevado à décima é 1024. 1024 menos 5 resulta, então, 1019. Ok? Com isso, podemos escrever a nossa sequência, não nos esquecendo de colocar os parênteses, primeiro termo, menos 3, segundo termo, menos 1, terceiro termo, 3. Vou colocar as reticências para indicar que eu dei um salto, pulando para a posição 10 e, finalmente, a posição 10, 1019.
Certinho? O que fizemos nesse exemplo foi a construção de alguns termos da sequência utilizando o termo geral. Mas, se o termo geral é conhecido, isso é relativamente fácil. O problema é quando você não tem o termo geral e você precisa descobrir a lógica e representar uma fórmula, fazer o que nós chamamos de generalização. Mas isso é assunto para as próximas aulas, ok? Agradeço a sua visualização e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, ativar as notificações, o sininho e dar um joinha, um like nesse vídeo. Com isso, a visibilidade aumenta, ok? Eu desejo a todos um grande abraço e até mais.